Olá, bom dia. Primeira série, tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos encerrando mais uma semana de estudos. Estamos praticamente encerrando o nosso bimestre. Estamos nos aproximando das avaliações, tá? Então, é importante, bastante foco neste momento para nós terminarmos, né, os nossos estudos aí de uma forma gratificante, de uma forma que nos traga conhecimento, tá? Pois este tempo deve ser aproveitado de alguma forma, né? Nós não podemos nos deixar parar, não podemos nos dar este luxo ou esta, né? Não sei se uso um termo diferente para essa situação. Não podemos nos deixar parar. Sempre precisamos continuar evoluindo. Então, estamos aqui para continuar, né, o nosso conteúdo, finalizar os nossos estudos desta unidade, tá? Para que possamos fazer a nossa avaliação aí na próxima semana, ok? Então, eu estou aqui, gente, na página 48, tá? Onde a professora já concluiu ali a parte anterior que falava sobre a geometria das moléculas, tá? E aqui nós vamos falar sobre algumas propriedades que as moléculas adquirem aí após as ligações químicas, né? Então, primeiro, falando sobre polaridade, tá? Vocês já conheceram o termo de eletronegatividade, já conheceram este termo lá nos estudos sobre as propriedades dos elementos, né? Este termo sobre as propriedades das moléculas também vai retomar este conceito, né? Que é aquele de o átomo ter tendência de receber elétrons, tá? Então, quando ocorre a ligação química, seja ela covalente, né? Aqui, primeiramente, nós vamos estudar as ligações covalentes novamente. Quando ocorre a ligação química, os elétrons tendem a se aproximar mais do átomo mais eletronegativo, mesmo já estando unidos, né, por uma ligação covalente, certo? Então, aqui na página 48, nós temos aquela tabelinha que traz os valores de eletronegatividade para cada átomo, tá? Nós temos ali a definição, né, só um lembrete aí de que a mais conhecida, né, a escala, a tabela mais conhecida com valores de eletronegatividade foi elaborada por Linus Pauling, que é esta que nós usamos, né? Mesmo cientista, mesmo químico lá que fez a distribuição eletrônica, né, que comprovou a teoria da camada de valência, tá? Então, a partir dali nós temos, por exemplo, polaridade das ligações covalentes, que é aquela que vai nos mostrar como a substância, olha, aqui já estamos na página 49, como a substância fica polar ou não após a ligação química. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma ligação onde os elétrons ficam igualmente distribuídos, né, na ligação, aqui no exemplo do H2, do gás hidrogênio e do gás cloro, por exemplo, nós temos essa situação, os elétrons ficam igualmente distribuídos. E aí nós temos uma molécula apolar, pois não houve nenhum direcionamento específico para um lado somente desses elétrons, certo? Aí, quando acontece o contrário e os elétrons se atraem mais para um determinado elemento, por este ser mais eletronegativo, então nós temos a formação de uma ligação covalente polar, certo? Onde ficou deslocado, né? A nuvem de elétrons ficou deslocada para o elemento mais eletronegativo, certo? Eles são compartilhados, mas de uma forma desigual, assim, digamos, né?
porque o elemento mais eletronegativo atrai mais aquele elétron, certo? Na sequência, nós temos ali a fila, né, de eletronegatividade, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo. Vocês já aprenderam isso também anteriormente, tá? E aí a ordem aqui, né, vai diminuindo de acordo com esta lista. Por exemplo, o oxigênio é menos eletronegativo do que o flúor, o cloro é menos do que o oxigênio, né, e assim sucessivamente, até chegarmos aqui, onde o fósforo e o hidrogênio são igualmente eletronegativos, e os mais são os eletronegativos, todos esses outros. Uma fila de ordem crescente neste sentido aqui, no sentido para o flúor. Passando aqui, nós temos a questão da polaridade das moléculas, isso está na página 49, tá? Na página 49, então, onde está nos mostrando, por exemplo, quando há esta ligação covalente apolar, tá? Os vetores, ó, digamos assim, a direção que os elétrons se manifestam, né? As duas são para sentidos opostos, ó. Então, nós temos aqui as duas puxando para fora, né? Neste caso, nós teríamos a ligação covalente apolar. Não há um momento polar neste tipo de ligação, tá? Quando ocorre aqui também temos uma ligação apolar na ligação covalente, tá? E aqui temos mais um exemplo também, né, de que neste caso o flúor, por ser mais eletronegativo, a tendência dele é adquirir mais os elétrons, tá? Então, cada átomo de flúor vai puxar para si os elétrons, né? E neste caso, nós teremos, então, a ligação polar, ok? Aqui, neste caso, né, ó, vetores que se cancelam, estão vendo aqui, e aqui também, vetores que se cancelam, uma ligação polar, porque a tendência né, atrair os elétrons para o elemento mais eletronegativo, tá? Temos ali mais alguns exemplos dos vetores que não se cancelam, onde nós teríamos as moléculas polares com ligações também polares, certo? Porque do hidrogênio para o cloro, por exemplo, o elétron vai ser totalmente puxado para o lado do cloro, né? Somente para um lado. Aqui, todos os elétrons dos hidrogênios serão né, absorvidos, serão puxados aqui pelo nitrogênio. Então, não tem uma anulação de vetor. Por isso, essas aqui serão moléculas polares com ligações polares também, certo? A molécula da água também que está aparecendo aqui é este exemplo, tá? Então, aqui nós temos moléculas apolares, aqui em cima, com ligações polares. Então, molécula polar, mas a ligação é polar. E aqui nós temos moléculas polares, que têm polos especificamente positivo e né? E ligações também polares, certo? Aqui na sequência, nós temos a questão de polaridade e solubilidade, onde, estando na escola, né, nós estaríamos realizando esse experimento, que é para verificar a influência da polaridade nas substâncias. Este experimento nós fazemos aí com gasolina, né? Então, tem entre aí algumas situações, por exemplo, para discussão sobre o teor de álcool na gasolina. Vocês sabem que no Brasil é permitido uma adição de 20 a 25% de álcool, de etanol, na gasolina, para diminuir aí a poluição causada por esse combustível, né, pela gasolina. Então, neste caso, nós poderíamos fazer esse experimento para verificar se realmente a gasolina está com esta quantidade de álcool, ou se está com mais ou menos, né, fora dos padrões aí determinados. Existe outra situação, essa daqui é feita com água
com sal e gasolina, tá? Existe uma outra que nós fazemos com água e gasolina sem o sal, né? Onde nós agitamos a gasolina com a água e o álcool que está dissolvido nesta amostra, ele se desprende, né, da gasolina e se une à água, porque ele está dissolvido na gasolina, porém ele tem mais afinidade com a água. Aí ele se desloca, né, da gasolina e se prende à água. Nós veríamos, se fosse no caso do Becker, do Becker ou de uma proveta, veríamos ali a diminuição do volume de gasolina e o aumento do volume de água devido ao álcool que vai se misturar a ela, tá? Aqui tem um exemplo que eu já devo ter citado também em sala sobre a dissolução, né? Substância polar tende-se a se dissolver em uma substância também polar. Uma substância apolar tende-se a se dissolver, então, em uma substância também apolar. É uma regra bastante falada na química, né? Uma regra da química é essa, que semelhante dissolve semelhante, tá? Por isso, por exemplo, um mecânico não consegue limpar as mãos sujas de graxa com água, né? Usando água e sabão, ele não consegue. Mas se ele utilizar querosene ou gasolina, ele consegue remover a graxa das mãos, né? Por essa situação aqui, por substância polar não dissolver a apolar, que é a graxa neste caso, né? E a água, que é uma substância polar, beleza? Então, vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, nós continuamos com as forças intermoleculares aqui, tá? Finaliza na próxima semana, faremos os exercícios de revisão para nossa avaliação que se aproxima aí, certo? Então, bom final de semana. Não esqueçam de postar a nota livre de vocês, que está aberta lá no Positivo ainda, até a data de sexta-feira, né? E aí, na semana que vem, nós conversamos, certo? Descansem, aproveitem e até mais.